estarmos nos alegrando com os irmãos, reafirmando aquilo que é o sonho de Deus para a vida dos irmãos, para a vida desta igreja. Porque esta igreja ela é um referencial nessa cidade e deve continuar sendo, e deve continuar acreditando, e deve continuar lutando pelos ideais de Jesus Cristo em glória glorificada. Eu quero convidar vocês a lerem a Bíblia junto comigo, no Evangelho, ou melhor, na carta de Atos dos Apóstolos, ou melhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, eu vou ler os versículos de 1 a 9. Atos 17, de 1 a 9. Nesta manhã eu vou falar um pouquinho sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e do que nós podemos tirar como lição para as nossas vidas, do que podemos tirar como lição para aquilo que Deus espera que cada um de nós, individualmente, também, como Igreja do Senhor, estejamos fazendo aqui em nossa cidade. Diz assim: tendo passado por Afrípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles então agitando contra o decreto de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isto, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Amém? Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus querido, pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã. E agora nós te suplicamos, fala, Senhor, aos nossos corações, pois nós nos colocamos diante de Ti, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. É tão interessante que quando nós começamos a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, parece que Paulo, Silas, Pedro, faltava um parafuso na cabeça deles. Que dizia: se for para ali tem sofrimento, aí é para ali que eu vou. A segunda viagem missionária de Paulo começa com uma visão que ele tem de um varão da Macedônia que diz: passa a Macedônia, ou seja, vem para a Europa, porque o Evangelho também precisa chegar na Europa. A primeira cidade que Paulo prega é a cidade de Filipos. Em Filipos ele é preso, todo mundo deve lembrar que por volta da meia-noite ele estava cantando um hino, e a terra tremeu, o cárcere abriu. Quando chegar lá no céu, pergunta para ele que música ele estava cantando. Com certeza não deve ser parecido com algumas coisas que o povo canta por aí, eu acredito que não. Porque algumas músicas que nós temos visto por aí, as letras são muito pobres em conteúdo. Mas se eu for lá em Romanos, eu entendo que ele canta também os salmos, porque ele diz que lá no hino de adoração, ele diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois senão a ele. E aí então Paulo, em Filipos ele apanha, em Filipos ele sofre,
em Filipos, ele também vê o resultado do seu trabalho. Atos dos Apóstolos nos diz que naquela madrugada ele teve a oportunidade de testemunhar de Cristo para o carcereiro, teve a oportunidade de testemunhar de Cristo para a família do carcereiro, e ele os batizou ainda naquela madrugada. E se você ler o capítulo 16, você vai ver que ele só se preocupou em comer e ter as suas feridas tratadas, porque ele apanhou muito, depois que ele cumpriu a sua missão. E agora ele vai para Tessalônica, ou seja, ele vai para outra cidade, e ele mantém a mesma estratégia, porque nas cidades que ele chegava, ele sempre começava pela sinagoga. E alguém pode dizer assim: poxa, começar pela sinagoga deve ser um negócio meio complicado, porque em todas as cidades que Paulo chegava, as maiores perseguições que ele sofria eram justamente dos judeus e daqueles judeus que frequentavam a sinagoga. Mas a estratégia de Paulo era simples, ele começava explicando que Jesus é o Cristo para alguém que já tinha algum fundamento, alguém que já conhecia um pouquinho da palavra de Deus. Ele preparava o terreno, ele chegava e dizia: olha, as Escrituras falam de Jesus, as Escrituras mostram quem é Jesus, as Escrituras provam que Jesus haveria de vir, ele haveria de viver, ele haveria de ensinar, e ele haveria de morrer pelos nossos pecados, e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, quando nós começamos a ver tudo isso, nas cidades que o Evangelho chegava, havia uma certa agitação. Algumas versões dizem: estes que tenham alvoroçado o mundo chegaram também até nós. Em outras versões, esses que têm agitado pelo mundo chegaram aqui também. E como é que nós estamos? E a minha pergunta, o tema que eu quero trazer para você é: como é que nós estamos agitando Glória do Goitá? De que maneira Glória do Goitá tem olhado para nós como igreja do Senhor? Qual é a nossa influência? Qual é o nosso papel? Como tem sido a nossa participação? Se fechássemos a Igreja Batista em Glória do Goitá hoje, a primeira Igreja Batista em Glória do Goitá, além de vocês, quem mais sentiria a falta dela? Que tipo de presença, que tipo de participação nós temos na nossa sociedade? Qual tem sido o nosso papel como Igreja do Senhor? Eu vou discorrer em 3 pontos com vocês a respeito do que nós precisamos fazer para sermos relevantes, para agitarmos a nossa cidade, para que a nossa cidade entenda que Jesus é o Cristo. E outra coisa, irmãos, eu tenho caminhado por aí e às vezes as pessoas dizem que o povo já está cansado de ouvir falar de Jesus. Você já ouviu isso? Mas será que o povo está realmente cansado de ouvir do Jesus que a Bíblia mostra, do Jesus que a Bíblia ensina, do Jesus que a Bíblia nos estimula a pregar, ou do Jesus que o povo vai criando? Porque cada um está criando Jesus para si. Cada um está tentando criar um modelo de Jesus que atenda às suas necessidades. E eu sempre enfatizo: Jesus não veio para atender às nossas necessidades. Jesus veio para ser Senhor e Salvador. Jesus não veio para que Ele possa me curar. Ele curou, mas não é obrigação de Ele curar. Jesus não veio para que me dê saúde, me dê dinheiro, não. Inclusive, a promessa de Jesus é que no mundo tereis aflições. Qualquer coisa que seja diferente dessa promessa, nós temos que avaliar direitinho. No mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Você sabe onde Jesus venceu? Onde foi consumada a vitória do Cristo? Na cruz. Mas ninguém quer falar mais sobre cruz. Porque o Evangelho que Jesus quer apresentar do reino é o Evangelho da cruz. Afinal de contas, se você não estiver disposto a tomar a cruz, você não pode ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. E Paulo entende muito bem isso, por isso em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o Evangelho que precisa ser pregado
O evangelho que precisa ser vivido é o evangelho de uma entrega total ao Senhor Jesus. Então, se eu quero agitar a cidade, em primeiro lugar eu preciso de ousadia. Não dá para ficarmos esperando. Primeiro, o Senhor Jesus não mandou que a gente montasse um auditório, que alguns chamam de templo, mas templo não existe no contexto evangélico. Isso aqui não é casa do Senhor, isso aqui não é templo, isso aqui é um auditório que nós temos para nos reunirmos, para adorarmos ao Senhor. Porque a partir de Jesus Cristo, o templo do Espírito Santo, onde é? A minha vida, sou eu. A casa do Senhor, então, se o templo sou eu, a casa do Senhor, onde é? Tem que ser eu. Então avalia direitinho o que você está botando para dentro do templo do Espírito Santo. E aí normalmente o pessoal pensa que é comida, né? O que você tem botado para dentro através dos seus ouvidos e através dos seus olhos. Quando nós falamos então em ousadia, é ousadia para estarmos vivendo esse evangelho. O mundo está tentando sufocar a igreja e muitas vezes o que eu tenho visto é a igreja se deixando ser vencida pelo mundo, quando na realidade nós fomos chamados pelo Senhor para vencermos o mundo, para conquistarmos o mundo, para fazermos diferença no mundo que nos cerca. E aí, quando nós falamos de ousadia na missão. Hoje nós estamos vivendo uma triste realidade evangélica de acomodação. As pessoas parecem que deixaram de crer em céu e inferno. Tem um grupo aí que diz que o inferno não existe, não. Porque no momento que nós cremos, e vocês sabem quem mais falou de inferno na Bíblia? Quem foi? Jesus Cristo. Se você olhar nos evangelhos eles estão ali muito claro. E ele deixa muito claro que não tem uma alternativa de mais ou menos. Ele deixa muito claro que você ou está no céu, ou está no inferno. Ou melhor, você está no inferno e consegue ir para o céu a partir do momento em que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quantas pessoas à nossa volta estão caminhando para o inferno? Ou melhor, estão no inferno. E o que nós temos feito? Nós precisamos entender que a nossa missão é uma missão de transformação de vidas. É missão nossa. Não são dos anjos. Jesus não vai voltar mais, a não ser para buscar a sua igreja. E quem tem que proclamar esse evangelho somos nós. Não é pastor, não é diácono. Somos nós, igreja do Senhor. E muitas vezes na nossa caminhada estamos nos perdendo da nossa missão. Estamos tão ocupados com a mediocridade da vidinha que levamos, que esquecemos que estamos aqui para fazer diferença. Esquecemos que o Senhor nos chamou para proclamarmos esse evangelho. E enquanto tiver um pecador perdido, eu tenho uma obrigação diante do Senhor. Você sabe quanto vale uma alma para Deus? O próprio Jesus disse que ela vale mais que o mundo inteiro. E às vezes temos investido muita coisa com programas, no estar juntos, com comunhão, e esquecemos que a igreja existe porque ela tem uma missão, a missão de proclamar o reino de Deus. E aqui no Brasil, na nossa cidade, nós temos uma facilidade muito grande. Ninguém é perseguido por pregar o Evangelho. Você pode ser rejeitado, né? Mas perseguido não. Ninguém é preso por falar do amor de Deus. Agora tente imaginar Paulo, na sua época, como ele estava vivenciando essa experiência. Ousadia na missão. A minha missão é proclamar que Jesus Cristo é Senhor. Mas não o Jesus que muitos estão procurando. O Jesus que a Bíblia me mostra quem é. Não aquele Jesus que cura só. Porque Jesus cura. Mas se ele não quiser curar também, ele continua sendo Jesus. A outra questão que eu enfatizo, a ousadia é na mensagem. A mensagem que eu tenho que pregar. Tem gente, pastor, não sei pregar. Fala do que Jesus fez na sua vida.
A não ser que Jesus não tenha feito nada na sua vida. É só lembrar um pouquinho de como eram os antes, do que Jesus fez, do que eu sou agora. Porque Jesus está buscando uma experiência constante de vida contigo todo dia, toda hora, todo instante. Ele está disponível para falar com você a todo momento. E Ele está falando com você em todo momento, através da palavra, através do Espírito Santo que habita em nossas vidas. Então nós não temos argumento para não dizermos que não conhecemos a mensagem. Melhor, nós não temos argumento para dizermos que não conhecemos a mensagem. A mensagem ela é muito clara e a mensagem é simples. Eu era pecador. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas Deus é amor. E Deus, no seu amor, na sua misericórdia, toma a forma do homem Jesus e vem e habita entre nós e morre pelo meu pecado, morre pelos nossos pecados. Ao terceiro dia ressuscitou, voltou aos céus, mas haverá de um dia voltar para buscar a sua igreja. Quando eu começo a olhar a mensagem que Paulo está pregando, inclusive ele escrevendo aos Coríntios, ele diz que a mensagem do Cristo crucificado é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para aqueles que foram chamados ou para aqueles que creem, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Uma outra coisa, quando nós falamos da ousadia, é que essa ousadia, ela precisa ser contagiante. Irmãos, coisa ruim pega e fácil, né? Por que a gente não faz o contrário? Vamos fazer com que coisas boas sejam contagiantes. Vamos mostrar para os outros que vale a pena seguir a Cristo. O problema é que muitas vezes o nosso testemunho de vida complica. Porque a pessoa diz, poxa, se ele tem Jesus, está vivendo uma vida desgraçada daquela, por que eu quero esse Jesus dele? Por que eu vou lá para a igreja dele? Se aquela pessoa ali não demonstra que tem algo de precioso na sua vida, que tem algo de especial na sua vida. Então, quando nós falamos de ousadia, nós precisamos a todo instante estarmos fazendo uma avaliação se estamos refletindo o amor de Cristo em nossa vida. É muito fácil estarmos falando, mas temos uma dificuldade muito grande em viver o Evangelho. Tem gente que diz, pastor, santo de casa não faz milagre, né? Na evangelização da família. Mas sabe por quê? Muitas vezes, na igreja, na rua, com a Bíblia embaixo do braço, o homem é crente todo. Mas quando chega em casa, cai a máscara. E aí, quando cai a máscara, fica difícil as pessoas entenderem a mensagem. A igreja de Tessalônica, mesmo com as dificuldades de perseguição, depois de Paulo escrevendo a eles, diz que o amor que eles tinham um pelos outros era modelo em toda a região da Macedônia, em toda a região da Acaia, ou seja, toda a Europa já estava sabendo que aquela igreja era uma igreja que amava, era uma igreja que vivia sob a orientação do Espírito Santo, era uma igreja que contagiava os outros com o seu serviço, com o seu amor. Se eu perguntasse hoje lá fora alguma coisa sobre a primeira igreja batista em Glória do Goitá, a qualquer pessoa aqui, o que eles dizem a respeito de vocês? O que eles dizem a respeito da igreja que se reúne aqui na Chorada? Então, irmãos, temos que ser ousados, temos que fazer com que o nosso comprometimento com o Senhor demonstre essa ousadia. Inclusive, cantor cristão, o pessoal quase não usa mais, né? Tem muitas igrejas que nem usam mais. Tem um hino no cantor cristão, inclusive, que diz: ousados com firmezas, ó crentes, proclamai a nova salvadora do amor do eterno Pai. Obrigado, Senhor. E aí, quando nós continuamos caminhando, pensando na ousadia, porque a ousadia está intimamente ligada com ações, com atitudes.
Tem gente que passa a vida inteira orando pela conversão dos filhos, mas não tem nenhuma ação, nenhuma atitude prática. Passa a vida inteira orando pela conversão dos parentes, mas não tem nenhuma atitude. Eu não estou dizendo que a oração não é importante, ela é importante. Mas, além da oração, eu preciso de ações, eu preciso de atitudes que mostrem que eu estou a serviço de Jesus. E aí, quando nós pensamos em ousadia, vale pensar também que em alguns momentos você vai vivenciar rejeição. Pessoas vão dizer que você é chato, pessoas vão dizer para você que não quer continuar ouvindo de Jesus. Mas lembre-se de uma coisa: quem não faz nada está sempre de boa com todo mundo. E infelizmente vai estar de boa com todo mundo. Todo mundo acha o cara agradável, vai estar mal com Deus. E o que você escolhe? Está bem com Deus ou bem com o mundo? Eu prefiro estar bem com Deus, mesmo que tenhamos que pagar o preço. Então, em primeiro lugar, se eu quero ver a cidade de Glória numa idade diferente, eu preciso de ousadia para agitar essa cidade. Em segundo lugar, eu preciso de vida na palavra e palavra na vida. Eu conheço pessoas, essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que acho que ele tem quase a Bíblia toda de cor. Ele, qualquer coisinha, pum, um versículo, mas ele só tem a Bíblia de cor. E não é isso que Deus quer. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para quê? Para eu não pecar contra ti. O Salmo 119, eu acho que todo crente devia ler pelo menos uma vez por mês. Porque ele diz da importância da palavra de Deus e da necessidade que nós temos dela. Não adianta eu ficar discutindo ou defendendo teses sobre algumas coisas se eu não transformo a palavra de Deus em vida. Se eu não assumo o compromisso de obedecer ao Senhor. Inclusive, para o crente é muito fácil viver, sabia? Não tem dificuldade para nós vivermos. Nós temos um manual completo, que te responde sobre tudo o que diz necessidade de vida. Ah, pastor, nós já estamos agora na época da informática, mas a Bíblia vai te dar a resposta em como você deve usar a informática, em como você deve usar as coisas que te servem. Ah, pastor, estou tentando montar um negócio. O que você acha? A Bíblia te dá a resposta, já que você está planejando ter um sócio. Ah, pastor, namoro. O que você acha de namorar uma pessoa não crente? A Bíblia também te dá a resposta como é que você deve se comportar quanto a isso. A Bíblia tem resposta para tudo. O problema é que muitas vezes a gente quer que a Bíblia diga aquilo que ela não diz, ou aquilo que eu quero fazer. E quando nós começamos a pensar em avivamento, palavra bonita, né? Avivamento. Ah, quem dera se houvesse um avivamento da igreja do Senhor. Só tem um jeito para que haja avivamento: palavra e oração. Oração e palavra. E tem que haver esse equilíbrio: palavra e oração, oração e palavra. O problema é que as pessoas estão orando pouco, falando muito, estão buscando a palavra muito pouco. Dá para ler a Bíblia toda em 6 meses. Mas se eu quiser fazer uma leitura mais organizada, eu faço a leitura da Bíblia em 1 ano. Eu consigo lendo 3 capítulos durante a semana e 5 capítulos aos domingos, ler toda a Bíblia. E quanto mais você vai lendo a Bíblia, não volte nele, tá? Porque vai entrar. Você lembra do meu tempo, quando era pastor aqui, quando passava um negócio assim, não volte nesse. Esse é mal educado. Então, quando nós começamos a pensar na palavra de Deus, nós precisamos de intimidade com ela. Nós estamos vivendo uma geração de crentes que são analfabetos de Bíblia. Se você diz, abre Abacuque tem a Bíblia mesmo? Vamos ler, tá? As pessoas não se perdem, porque não conhecem os livros que a Bíblia possui. E nós precisamos estar vivenciando isso. Eu preciso fazer com que a palavra de Deus ela seja algo muito real na minha vida. E é na palavra que eu encontro convicção.
para a minha fé, para aquilo que eu creio. Você tem convicção do que você crê? Você morreria pelo que você crê? Você está disposto a perder o emprego pelo que você crê? Você está disposto a ser rejeitado pela família pelo que você crê? Não essas loucuras que a gente encontra por aí, mas aquilo que a Bíblia, a palavra do Senhor, me ensina, me mostra. Então, vida na palavra e palavra na vida. O que tem acontecido é que a gente tem visto muito discurso e pouca Bíblia na vida dos crentes. Espero que com vocês seja diferente. E, em terceiro lugar, eu preciso explicar e provar que Jesus é o Cristo. E aí o negócio complica. Sabe por que a coisa complica? Quando eu penso em explicar e provar que Jesus é o Cristo, é porque cada um está criando um Jesus para si. Eu gosto, às vezes, de ficar na televisão assistindo as aberrações daqueles que são ditos evangélicos. Tem um cara que se veste de saco, não consegui decorar o nome dele, que coisa ruim, eu não gosto de matar, não, sabe? Ele se veste com uma roupa de saco e está lá, e aí a pessoa tem que tocar na mão dele para ser abençoado. O outro bota um chapéu, esse é o seu nome, não estou dizendo. Tem um chapéu, né, vai só com um monte, com lenço, aí vai suando, e o lenço suado e vai se secando, e depois, claro que não vai ser esse lenço suado, porque senão não daria para vender tantos pedacinhos de lenço como ele vende, né, para abençoar as pessoas. As pessoas pagam uma grana pelo lenço abençoado do pastor fulano de tal, do bispo, do apóstolo, que subiu lá no monte para levar os pecados da sua comunidade. O outro fica na porta e você bate na mãozinha dele, puf, abençoado. Eu já conheci um outro que as pessoas precisam beijar os pés quando são ordenados a alguma atividade na igreja. Essas loucuras não estão na Bíblia. Não fazem parte daquilo que Deus tem como projeto para a vida da igreja. Pelo contrário, a visão de Deus é algo muito simples. Primeiro, Deus abriu dois oficiais para a igreja, pastores e diáconos. E Deus deixa muito claro, pastores e diáconos não são autoridade, mas são servos, são aqueles que precisam estar dispostos a servir. A igreja precisa de uma visão de serviço, e isso deve ser o nosso comprometimento. Na época dos primeiros cristãos, e agora nós estamos vivendo uma fase que todo mundo quer ser igreja de Atos, né? E tem uma igreja agora sem nome, igreja de Atos. E aí eu digo, eu não quero ser pastor da igreja de Atos. Eu acho que nenhum pastor gostaria. Ananias e Safira. Vocês lembram? Dos irmãozinhos, Ananias e Safira? Mentirosos, sem vergonha, gostavam de fazer usura do dinheiro. A igreja de Atos tinha um bando de fofoqueiros. Espero que não tenha nenhum aqui. Né? E tanto que foi preciso diáconos para poder resolver o problema, porque os apóstolos estavam num sufoco danado. Tu tem que imaginar, 3.000 pessoas se convertendo, os apóstolos preocupados em cuidar dessas pessoas, e ao invés de ter gente ajudando, tinha gente fazendo o quê? Murmuração é a tradução mais adequada. Mas o que é murmuração? É reclamação, é fofoca. Isso tudo traz o quê? Freia a atividade da igreja. E aí então, precisaram eleger os diáconos. Diácono é para acabar com a fofoca, e não para fazer mais, nem ficar tomando conta da vida do pastor. É para acabar com a fofoca, não é para outra coisa. Então a igreja de Atos, ela tinha todos os problemas que muitas vezes nós enfrentamos no nosso dia a dia como igreja do Senhor. Mas ela tinha um diferencial, mesmo sem as ferramentas que nós temos hoje. Era uma igreja que estava preocupada em falar do amor de Jesus, de explicar que Jesus era o Cristo, de provar que Jesus era Cristo, que Jesus é Senhor. E eles só tinham o Antigo Testamento. Nós não, nós já temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, nós temos o Espírito Santo, nós temos outros irmãos nos ajudando. Vocês já imaginaram se nós tivéssemos a consciência da força que temos como igreja do Senhor, que revolução nós não estaríamos fazendo em Glória Coitá, em Pernambuco, no Brasil e no mundo? O problema é que muitas vezes não reconhecemos a força que temos.
Eu tinha um professor que dizia o seguinte: se o boi tivesse consciência da sua força, ninguém comia churrasco. Pensa bem nisso, ó. Se o boi tivesse consciência da sua força, ninguém comia churrasco. E muitas vezes nós estamos assim. Nós temos uma força, nós temos o poder. Atos 1:8 diz: mas recebereis sobre vós o poder. Nós temos esse poder. E muitas vezes não estamos fazendo nada. Estamos menosprezando o poder de Deus em nós, para estarmos mostrando ao mundo e provando que Jesus é Senhor, que Jesus é Cristo. Mas eu preciso explicar porque o ser humano é inteligente. Não é porque é. Você gostaria de uma resposta dessa? É tão interessante que os evangelhos vão mostrando toda a sequência. Os evangelhos muitas vezes fazem uma relação com o Antigo Testamento. Os evangelhos me ensinam quem é Jesus e por que ele está entre nós. O mesmo era conhecido em sua intimidade por ventura. A família lutada cumpre o doloroso dever de informar o seu falecimento e convida parentes e amigos para o seu sepultamento. Neste domingo, dia 11 de setembro, às 16 horas, 4 horas da tarde, sai do féretro de sua residência no sítio de Guilherme para o cemitério desta cidade. Filhos: Dante, Raimunda, Carminha, Fátima, Maria José, diretora da Escola de Botica. Bem, faz tempo que eu não ouvi esse tipo de cara, né? Então foi bom, né? A gente também lembrar que algumas coisas não mudam. Mas, voltando ao Evangelho, nós temos a Bíblia inteira: Mateus, Marcos, Lucas, João. E é tão interessante que você tem o Evangelho te dando a visão do nascimento de Jesus, de quem é Jesus, do ministério de Jesus, de prismas diferentes, de maneira diferente. Mateus, ele tem uma visão que, se você tem que provar para um judeu que Jesus é o Cristo, ele começa com a genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1. Marcos foi o primeiro evangelho, ele é muito simples na apresentação de Jesus. Lucas faz uma pesquisa mais apurada, e Lucas é quem enfatiza que Jesus nasceu de um ato virginal de Maria. Então Maria é virgem enquanto está gerando Jesus. João, ele dá uma visão bem filosófica de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Palavra criadora, Criador de todas as coisas. João também, de vez em quando, faz uma relação com o Antigo Testamento. João diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem é esse Cordeiro? O Cordeiro Pascual, que era a imagem do Cristo que haveria de vir e que haveria de acabar com todo o sacrifício, com todos os sacrifícios que ali aconteciam. Então eu não preciso mais de sacrifício, porque Jesus já se sacrificou por paz, entregando a sua vida. E eu preciso falar desse Jesus, eu preciso viver esse Jesus, eu preciso mostrar esse Jesus. Eu não posso ficar calado diante das coisas que nos cercam, porque esse Jesus, ele deu a vida dele por mim e espera que eu esteja cumprindo também a minha parte. Tem uma visão linda de Jesus, capítulo 1 do livro do Apocalipse. A mensagem do Evangelho é uma mensagem simples. O problema é que muita gente quer a Jesus, mas não quer a cruz de Jesus. E para aceitar Jesus, para vivenciar uma experiência diária com Jesus, eu também preciso tomar posse da cruz. E aí, quando eu começo a pensar na cruz, primeiro o próprio Jesus diz que quem não toma a sua cruz e não o segue, não é digno dele. Também ele diz que aquele que não carrega a sua cruz e não o segue, não pode ser o seu discípulo. E muitas vezes a pessoa pensa que cruz é sofrimento, né? Um marido alcoólatra, os filhos rebeldes. Isso não é cruz não, tá, irmãos? Quando Jesus está se referindo à cruz,
Ele está se referindo à sua autonegação. Ou seja, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. O que eu gosto não tem importância, desde que eu esteja cumprindo a missão que Cristo me deu. Eu não estou mais vivenciando as minhas experiências pessoais. O que eu agora quero fazer é proclamar o amor de Jesus, é viver para Jesus, é trabalhar para Jesus, independente de onde eu esteja trabalhando, independente do que eu esteja fazendo, eu tenho essa obrigação, a obrigação de refletir a Jesus. Então, quando eu penso em tudo isso, eu começo. Como é que está sendo a minha ousadia na proclamação da palavra? De que maneira eu tenho sido instrumento nas mãos do Senhor para proclamar a palavra? Depois vem a pergunta: e a palavra de Deus, como é que ela está na minha vida? Que trago eu tenho dado à palavra de Deus? Só lembrando, pecado continua sendo pecado independente do tempo que se passa. E enquanto a lei tinha uma relação de pecado, você sabe qual é a definição de pecado para os dias de hoje? Tudo aquilo que desagrade ao Senhor. Tudo aquilo que está na minha vida e que desagrada a Deus é pecado. Por exemplo, se o Francisco tiver achando que a barba dele é a coisa mais linda e começar com vaidade com essa barba, usar barba para ele já vai ser complicado. Ou o cabelo, né? Ai, meu cabelo é muito lindo. Ou outras coisas mais. Ou o meu trabalho, ou os meus filhos. Nós temos que olhar para Deus como o centro da nossa vida. E temos que perguntar para Ele tudo aquilo que eu faço na minha caminhada. Outro dia alguém disse: pastor, como é que Deus responde? Deus responde de forma pessoal a cada um. E você tem que confessar com Ele, você vai aprender a ouvir Ele. Se você olhar no contexto bíblico, a cada profeta que ele chamou de uma maneira diferente. Se você vê Jesus chamando os seus discípulos, a cada um ele chamou de uma maneira diferente. Se você observar os milagres que Jesus realizou, Jesus curou vários cegos, mas nunca usou o mesmo método. A cada um ele fez de forma diferente. Por quê? Porque Deus reconhece a nossa particularidade, a nossa singularidade. E Ele fala conosco da nossa maneira, diferente. Não adianta eu querer dizer como é a minha experiência com Deus para você, porque a sua experiência com Deus será diferente, porque nós somos pessoas diferentes. Então, vida na palavra, palavra na vida. E, finalizando, para eu explicar e provar que Jesus é o Cristo, eu preciso viver essa experiência com Cristo. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Lembre-se disso. Ninguém pode dar o que não tem. Infelizmente, você vai ouvir muita gente falando de Jesus, mas sem conhecer a Jesus. Porque o Jesus que a Bíblia apresenta é aquele que quer intimidade pessoal com Ele. Então, o que nós estamos fazendo? Quantas pessoas nós levamos aos pés de Cristo no último ano? Quantas pessoas nós falamos do amor de Jesus no último ano? Quantas pessoas hoje são membros desta igreja porque eu me comprometi em falar do amor de Jesus para ela e trouxe ela até aqui? Outra coisa, todo o trabalho tem que ser completo, tá? E o meu trabalho na evangelização só termina quando aquele que eu evangelizei já foi batizado e está evangelizando outra pessoa. E não venha com essa que eu estou pregando é para o reino. A igreja que a pessoa vai escolher é problema dela, não, é problema seu. Porque se você não tem coragem de trazer a pessoa para a sua igreja, o negócio está mal. Eu procuro outra igreja você também. Eu sempre digo na cidade que eu estou, que a melhor igreja que existe naquela cidade, pode ter 50 igrejas, a última que eu tive tinha 80 igrejas batistas, mas a melhor igreja batista é a igreja que eu estava. Porque se tivesse uma outra melhor, eu teria que ir para ela. Porque o estar bem é quando nós tomamos posse daquilo que Deus tem nos dado.
Certa vez aqui em Glória do Oitá, nós tínhamos feito a reforma aqui do templo, estávamos aqui, e uma irmã virou para mim, porque vinha várias viagens missionárias, não sei se não te lembram daquela época, né? A gente fazia recenseamento, estudos bíblicos, e uma irmã veio do Recife, e depois ela disse: poxa, pastor, eu pensei que a igreja de Glória do Oitá era uma igreja grande. Eu falei: a senhora que não está conseguindo enxergar, porque a grandeza de uma igreja não está no seu número de membros, mas está no seu comprometimento com o Senhor. E uma igreja comprometida com o Senhor é aquela que está comprometida com a missão de evangelizar e de proclamar que Jesus é o Cristo. Em Tessalônica, Paulo apanhou. Paulo teve que sair fugido durante a noite, mas ficou uma igreja forte, bonita e operosa. É só você ler a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Você vai ver que era uma igreja que aprendeu na dor, no sofrimento, a amar e a continuar proclamando o Evangelho. Nós não temos perseguição. Então, irmãos, poderíamos estar fazendo muito mais e melhor do que os primeiros cristãos fizeram. Mas para isso, joelho no chão, busca na palavra e missão. Não adianta ficar esperando um pelos outros. Se cada um de nós saíssemos daqui hoje com a responsabilidade de irmos a um amigo, não precisa ir muito longe não, porque não venha com essa se você não tenha pelo menos um amigo ou um parente que não seja crente. E aí se você me disser isso, eu digo: endoidou o cidadão e ele está vivendo na caverna. Porque nós somos cercados de pessoas, e de pessoas que estão indo para o inferno. E é nossa responsabilidade, como igreja do Senhor, cumprirmos a missão. E sem muita firula, sem muita besteira, o que eu preciso é mostrar que Jesus é o Cristo, mostrar o amor de Deus. Amém? Amém. Estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Estes que alvoroçaram o mundo chegaram também até nós. Estes que têm agitado o mundo também chegaram aqui. Quantos anos a primeira igreja batista em Glória do Oitá tem? Porque eu perdi a conta. Quando eu saí daqui era 60 e pouco, 70. Eu já perdi a conta. E o que nós estamos fazendo como igreja do Senhor? Eu espero que cada um de nós aqui estejamos imbuídos de proclamar essa verdade. Eu tenho usado N ferramentas para pregar. Por exemplo, aqui eu tenho a Josiane e a Verônica lendo o Salmo, né? Vocês estão em dia na leitura de Salmos. Só finalizando, eu vou contar essa experiência de Salmos. Eu uso o WhatsApp, né? Tem gente que diz: WhatsApp, esse WhatsApp é do demônio, né? Não, é de Deus. Agora o demônio também quer usar, porque ele usa as pessoas. O demônio está o tempo inteiro querendo usar as coisas de Deus. O demônio está o tempo inteiro querendo se apropriar daquilo que é de Deus. Eu precisava descansar, porque eu viria para Pernambuco e realmente a semana foi muito intensa. Está terminando hoje, mas foi uma semana muito intensa para a gente, graças a Deus, uma semana muito abençoada. E aí eu tenho um pequeno grupo de estudo bíblico, a gente lê a Bíblia toda durante um ano, e é um livro da Bíblia por semana. Então, quando é um livro grande, a gente rala para ler Gênesis, como também quando é um livro pequeno, a gente fica um pouquinho mais à vontade, como nos profetas menores. Aí eu dei férias para o grupo, mas eu disse: vou dar 50 dias de férias para vocês, que eu tenho que me preparar. Mas aí eu cheguei em casa e falei: não dá para dar essas férias, eu vou tirar as férias lendo os Salmos. Mas é muito egoísmo meu ler Salmos sozinho. Eu vou chamar pelo menos 25 pessoas para ler Salmos junto comigo. E aí eu mandei uma mensagem, quando chegou nos 20, eu falei: pronto, já daqui para frente. Daqui a pouco, eu comecei a receber outras mensagens e alguém vazou que eu estava lendo, queria ler os Salmos dentro desse projeto. Resumindo, eu estou com quase 200 pessoas lendo os Salmos. E quase todo dia eu estou recebendo mensagens muito gratificantes. Há quase um mês atrás, ou seja, já no início, eu tenho uma pessoa que não é crente e está lendo os Salmos. E ele já demonstrou que ele crê que Jesus é o Senhor. Ele mora fora do Rio de Janeiro. Eu tive que acionar um pastor para poder visitar, para poder já dar a continuidade naquilo que Deus está fazendo na vida dele. Eu recebo algumas mensagens, porque tem gente lendo
na Argentina, no Chile, no Canadá, e eu recebo mensagens em espanhol, essas eu compartilho, porque em inglês, meu inglês é to be, to have, e acabou isso aí. Acabou, né? Mas tem sido assim um momento muito gratificante. Então, use as ferramentas que Deus está te dando. Se você trabalha numa escola, tira um minutinho para conversar com seus colegas de trabalho, faça um pequeno grupo de estudo bíblico. Não é essa muita firula, não precisa convidar para vir para a igreja, não. Usa a Bíblia, pessoal. Você conhece a Bíblia? Nós, quando começamos Salmos, veio de uma amiga que mora perto dela, uma colega dela de curso. Aí nós ligamos para ela, perguntamos se ela queria ler os Salmos. Ela disse, eu quero. Aí nós tínhamos uma Bíblia guardada em casa que a gente não sabia o que ia fazer com ela. Naquele mesmo ano, a gente pegou a Bíblia, fomos lá na casa da pessoa, demos a Bíblia de presente. Então, irmãos, o mundo está clamando, as pedras estão clamando. E às vezes a igreja está preocupada com a sua vidinha, preocupada com programas, preocupada com atividades. As atividades são boas, sim, mas não são tão necessárias se a igreja não tiver cumprindo com a sua missão. Deus nos chamou para fazer os discípulos. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso compromisso. Aprendam que a igreja de Tessalônica nasceu no sofrimento. Nasceu na casa de Jasón. Jasón precisou pagar a fiança, mas o nome do Senhor foi exaltado naquela cidade, foi glorificado naquela cidade, e aquela igreja se tornou referência. Que os irmãos sejam referência nessa cidade e nessa região para a glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos ficar em pé, vamos nos colocar diante do Senhor. Obrigado, Pai de amor, por esta manhã. Obrigado pela existência da tua igreja aqui nesta cidade. Obrigado pelo amor, pela compaixão, pelo compromisso que os teus servos têm demonstrado, e por isso a tua igreja continua de pé. E agora, Deus de amor, nós te suplicamos que a tua palavra se torne realidade em nossas vidas e que possamos utilizar a tua palavra dia a dia na proclamação do teu reino. Que não fiquemos acomodados, mas que possamos entender que o Senhor nos chamou para proclamarmos o teu reino. Obrigado também a Deus pelo pastor e cuidado do teu rebanho aqui. Que o Senhor esteja o abençoando, dando sabedoria, o fortalecendo. Abençoa também o Pai de amor, toda a liderança desta igreja. E que a cidade de Glória do Goitá seja impactada, seja agitada, seja transformada pelo poder do teu Evangelho, pois nós aqui estamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos se sentar, e eu e a Meire sentimos um carinho muito grande por essa igreja. E antes de passar a palavra para o pastor, eu lembro até hoje, quando recebemos o convite de pastorear a primeira igreja batista em Glória do Goitá. Eu estava saindo de uma igreja de mais de 500 metros, em que exercia um trabalho lá como seminarista, depois de formado ainda, vindo para uma cidade do interior que eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha visto, que Glória do Goitá não constava no mapa, mas hoje no Google consta, tá? E a primeira igreja batista também. A primeira igreja batista em Glória do Goitá, ele já me disse quanto tempo eu ia chegar aqui. Então, e a gente sentado ali naquela praça, eu e a Meire, um olhando para o outro, perguntando o que Deus quer com a gente nessa cidade. E foram momentos muito bons, momentos agradáveis, momentos que nós aprendemos muito com vocês. Que Deus os abençoe. Amados, nós louvamos a Deus por esta palavra.